Olá, irmãs. Eu vou trazer para as irmãs o capítulo 4 do livro Feminilidade Radical. E no capítulo 4 nos fala sobre ser chamada para um papel. Que o Senhor esteja assim dando discernimento às irmãs no entendimento da palavra e que possamos aplicar aos nossos corações e às nossas vidas. No capítulo 4, chamada para um papel, a autora ela inicia nos falando que somos direcionados através da palavra de Deus a um papel dentro do casamento, mostrando a importância de um liderar e o outro de seguir. E ela traz uma ilustração da conduta em um barco, em que somente uma pessoa ela pode tomar decisões e as outras vão seguir, para que haja uma sincronia. O líder ele pode dar as rédeas, mas se ele for o único a remar, vai haver um desastre, né? E na página 121, falando sobre inversão de papéis, a autora ela nos fala que há estudos em que mostram que há diferença entre os homens e as mulheres, né? E elas são diferenças mais complexas do que se suspeitam. Os homens e as mulheres são planejados para funcionar de forma diferente. Mas uma coisa que se confirma na palavra de Deus é que os homens e as mulheres, o que se refere a o QI, a inteligência, eles não se diferem, eles são iguais. E eles são criados em essência iguais e funcionam diferentes, né? Então eles são criados, a imagem e semelhança de Deus são iguais em essência, mas eles têm funções diferentes. A autora ela discorre a ideia de que as pessoas que coabitam sem um compromisso de casamento, e muitas vezes essas ideias são levadas para o casamento de que a convivência determinará se um casamento terá sucesso ou não. E a escritora ela nos disse que o compromisso ele provê a liberdade de celebrar um ao outro e não apostas limitadas, né? Então não é uma aposta de que se vai dar certo ou não. Falando sobre o tópico ser uma auxiliadora idônea, a autora ela fala sobre o cuidado de não trazer suposições culturais a conceitos bíblicos. A mulher não é para ser uma assistente pessoal, né? E aqui ela traz um pouco sobre ser essa assistente pessoal, que eu vou ler aqui agora. Diz assim: eu quero uma esposa que cuide de mim quando eu estiver doente, se simpatize com a minha dor e perda de tempo dos estudos. Quero uma esposa que me acompanhe quando a nossa família sair de férias, para que alguém continue a cuidar de mim quando eu precisar de descanso e de uma mudança de cenário. Quero uma esposa que não me incomode com murmurações sobre os deveres de uma esposa. Então a esposa não está ali para ser uma secretária, um assistente pessoal, né? Ou qualquer outra coisa que vai tirar ela do papel de ser uma auxiliadora idônea. A auxiliadora idônea é uma complementação. Paulo nos diz que a mulher foi criada por causa do homem e não o homem por causa da mulher. A mulher não ajuda o homem como alguém que é inferior a ele, mas idônea, que significa que corresponda a ele. Eva foi criada como uma auxiliadora que fosse sua igual e que diferia de Adão, que complementaria exatamente quem Adão era. No tópico Um Desafio Correspondente, na página 133, o legado feminista foi tornar o potencial de cooperação complementar entre homens e mulheres no espírito de competição. Na página 133, a autora nos fala aqui que mais há uma esperança para restaurar essa unidade. E ela nos fala, nas questões do coração, é certo que os homens devem liderar e as mulheres devem acolher e guiar essa liderança.
Ela é auxiliadora. O objetivo dela é dar ao seu homem toda a ajuda de que ele precisa para liderar bem. O objetivo dele é humildemente aceitar a responsabilidade de liderar e não fugir dela, nem a empunhar como um porrete. A orientação que ele lhe prover vem principalmente em duas formas: ao ajudá-lo a pensar claramente e ao encorajá-lo a agir com confiança. O que advém daí é uma vitória compartilhada. Caso haja um erro, ele é suportado junto. De qualquer forma, o que é nutrido é verdadeira unidade de espírito, que é o centro da questão, onde os dois se tornam um. Temos que trabalhar nisso, mas se assim fizermos, verdadeira unidade é nutrida e preservada na troca complementar da liderança masculina e da orientação feminina. Muitos homens falham no papel da liderança humilde, sacrificial e amorosa. Muitas mulheres falham no papel de apoio, humilde e encorajador. Na página 135 nos diz assim: a submissão da esposa ao seu marido é colocada no contexto de um casamento no qual um marido é chamado para ser como Cristo, entregando a sua vida por ela, colocando-a em primeiro lugar, servindo-a, cuidando dela, amando-a sempre da mesma forma sacrificial, de entrega da própria vida como Cristo ama a igreja. Paulo descreve uma visão idealista de um compromisso simultâneo bem-estar um do outro. Não tenho a intenção de usar a palavra idealista de maneira negativa. Certamente todo casamento deve lutar por isso, mas também penso que Paulo seria o primeiro a objetar se ele ouvisse sobre mulheres sendo exortadas a se submeter, enquanto maridos ditadores e condescendentes não ouvem o desafio correspondente de amar à maneira de Cristo. A igreja não deve ensinar a submissão das esposas separada do amor e dos serviços sacrificiais requeridos dos maridos. Isso não significa que a falta de amor sacrificial por parte de um marido cancele o chamado de uma esposa à submissão, mas realmente torna um pouco mais difícil aplicar esse princípio. A autora ela ressalta o desafio correspondente para os homens, em que os homens também têm um papel dentro do casamento e eles vão precisar também fazer alguns sacrifícios, abdicar de algumas coisas para se manter a conformidade, da palavra de Deus em seguir os seus casamentos. A liderança não é assumir uma posição para sua própria glória, mas para servir aos propósitos ao Evangelho de Deus. Sem esse ponto de referência espiritual, nossa cultura interpreta a liderança como um ponto de autoglorificação, e então refuta a ideia de mulheres darem suporte a isso. No tópico Submissão e Pecado, na página 137, a autora nos fala que a submissão tem mais a ver com a nossa atitude a esse conceito do que com qualquer execução dela sem defeitos. Como diz John Piper Wine, a inclinação de nossos corações. Então, a submissão diz respeito à inclinação do nosso coração. A esposa ela não deve seguir seu esposo num pecado. As esposas também são irmãs amorosas. Ela vai seguir Gálatas, que nos diz no capítulo 6, versículo 1. Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então a esposa ela é agraciada de uma maneira única a prover seu esposo com conselho útil e correção perspicaz. No tópico Desistindo do Papel, na página 141, a autora ela vai falar sobre o divórcio fácil, que foi uma conquista das feministas, em que por motivos pequenos, banais, foi assim permitido o divórcio. E Jesus ele fala sobre o divórcio em Mateus capítulo 19, do 3 ao 9, que nos fala assim: vieram ele os fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele:
Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, o fez homem e mulher e diz: por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separem o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés da carta de divórcio repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés os permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E ainda na página 145, ela nos diz assim: Jesus ele não somente enfatiza a permanência do casamento como uma instituição divina ao invés de meramente humana, como também argumenta que o divórcio está fundamentalmente de acordo com o propósito de Deus na criação. Além disso, a aplicação de Jesus do mesmo padrão com relação ao divórcio e ao novo casamento, tanto para homens quanto para mulheres, é nada menos que revolucionária. Apesar dos regulamentos na lei mosaica que estipulavam igual tratamento de homens e mulheres com relação ao divórcio, nos tempos do Velho Testamento, um padrão duplo prevalecia, de acordo com o qual se exigia que as mulheres fossem fiéis aos seus esposos. Caso contrário, havia punição, enquanto os padrões para os homens eram consideravelmente mais brandos. No ensinamento de Jesus, no entanto, os direitos conjugais foram colocados em igual condição. De fato, Jesus ensinou que a cobiça por outras mulheres no coração de um homem já constituía adultério, o que implica que os casos extraconjugais eram igualmente errados para homens e mulheres. O Deus que nos ordena, ele possibilita. Então, o Deus que nos instrui essas coisas, ele vai nos ajudar. Ele possui um suprimento infinito de graça para nos ajudar a mudar e a crescer. Então a autora ela traz um comentário encorajador, falando que todas as mulheres têm homens imperfeitos, né? Todos os homens eles são imperfeitos. E ela fala aqui: você terá que lutar contra a tendência natural de se ocupar continuamente com as fraquezas de seu esposo. Então ela fala sobre Filipenses 4:8, que nos fala aqui: tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem boa fama, né? Tudo que é verdadeiro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E ela nos fala aqui: ocupar a mente com as fraquezas de seu esposo não fará com que elas vão embora. Você pode ter feito isso por anos e sim, o que ele deu, se não mais o mesmo. Afirmar os pontos fortes do seu marido, no entanto, provavelmente reforçará e edificará aquelas áreas que você aprecia e motivará seu esposo a buscar excelência de caráter nas outras. É preciso muita força de caráter para ser uma auxiliadora, como a Bíblia descreve, e não abandonar o casamento. Mas você não faz isso sozinha com a própria força. Todas as beneficências que você dá ao seu esposo a cada dia são ricamente supridas por aquele que é também seu ajudador, né, Deus? No tópico Falando Verdades a Ele, na página 149, a autora nos fala que a virtude de ser auxiliadora piedosa é bonita de se contemplar em qualquer estágio da vida, mas é de tirar o fôlego observá-la quando as tempestades da vida acontecem. Então ela faz um relato de Grace, amiga dela, da autora, com o esposo dela, Frank. O esposo de Grace foi preso por apropriação indébita, os dois sendo crentes, né, cristãos, e Grace ela teve aqui um desafio de ser uma auxiliadora ao seu esposo. Então, além de auxiliadora, Grace teria o papel de ser uma irmã, né? Uma irmã em Cristo para seu esposo. E ela teve ali de fazer perguntas, de fazer com que ele falasse as verdades e ela não fosse ali
compactuar, né, com o pecado dele. Então, o relacionamento de Grace com Deus, em querer fazer a vontade de Deus, iria ajudou ela a passar ali, né, por aquela crise. Então, a autora relata que a amizade deles melhorou, né, ajudou a ancorar o casamento deles durante essa crise. Então, foi um desafio para Grace, né, nessa situação aqui. E a autora, na página 154, ela nos fala assim, finalizando: como auxiliadoras, precisamos ser independentes em nossa fé. Grace diz: temos essa ideia de que dependemos de nossos maridos para tudo, mas se somos verdadeiramente mulheres de Deus, então teremos que ser independentes em nossa busca por Ele e fazer com que nossas raízes espirituais sejam mais profundas para resistir às tempestades. Haverá tempos em que nós seremos chamadas para apoiar nossos maridos e os membros da família durante uma crise. Penso que as esposas precisam aprender a como ser isso para os seus maridos. Penso nos marinheiros e em como eles dizem: nunca deixem um homem para trás. Como crentes, é isso que temos que fazer. Temos de voltar a buscar aqueles que estão feridos e pecando e trazê-los de volta à segurança. Então, que o Senhor aplique aos nossos corações essa palavra. Amém.